Ontem, mais uma vez, no Rio Grande do Norte, situação tensa, um preso morreu num presídio de Caicó, ônibus estão sendo incendiados, a situação tensa. O Amazonas já solicitou ao governo federal também a utilização de tropas do Exército, das Forças Armadas, para que o clima se estabeleça de forma melhor depois daquele episódio terrível lá no presídio Anísio Jobim, com mais de 50 presos mortos. E o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, está aqui comigo. Bom dia, secretário. O senhor esteve em Brasília, o ministro da Justiça fez uma reunião com os secretários de segurança de todo o país. Ontem, o presidente Michel Temer anunciando, junto com alguns governadores, já essa medida da utilização das Forças Armadas, e se discute esse Plano Nacional de Segurança Pública. Bom, aqui no Piauí a gente não tem ainda essa situação perigosa, drástica, ameaçadora até o momento. Ou como a Secretaria de Segurança está agindo de forma preventiva para evitar que algo, como aconteceu nesses outros estados, possa acontecer aqui também no Piauí? Bom dia ao Piauí. Nós trabalhamos muito com antecipação em alguns pontos. E essa questão de facção, a gente já tem feito várias reuniões há tempos atrás, inclusive com o secretário de Justiça, exatamente nesse sentido, de avaliarmos, analisarmos qual o cenário do nosso Estado. E nós chegamos a uma conclusão dessas informações que, por exemplo, diferente do que acontece no Rio Grande do Norte, em que há a presença e a ação dessas facções fora dos presídios e dentro dos presídios. Então, nós aqui temos a presença de alguns indivíduos presos e que pertencem a facções, mas que não atuam aqui. Foram presos por alguma situação e que, por acaso, pertencem a essas facções. Mas, diante de tudo que acontece no cenário nacional, nós precisamos também tomar as nossas precauções. Diante dessas necessidades e da convocação do convite feito pelo ministro da Justiça, nós fomos até Brasília. Ele já havia encaminhado um pré-projeto, ou pelo menos uma apresentação desse plano de segurança pública, e lá a gente ouviu, analisou o projeto. Fizemos alguns questionamentos, porque é bom que se entenda também, que se explique para a população do estado do Piauí, que é um plano proposto pelo governo federal, ou seja, um plano nacional. Isso significa, ou não significa, que a gente não tem o nosso plano. Nós estamos trabalhando em cima ainda de um plano emergencial e que esse ano a gente pretende finalizar e transformar num plano definitivo, mas é um plano estadual. Não seria emergencial que foi proposto lá a criação de fundos constitucionais para a segurança? Fundo constitucional, como já existe para a educação e para a saúde, porque até uma proposta de emenda constitucional é uma coisa que demora para ser tramitar, para ser aprovada. E numa situação emergencial como agora, já não seria uma solução imediata. A exemplo do que aconteceu com o próprio sistema penitenciário dos estados, que receberam do Fundo Nacional Penitenciário recursos que estavam contingenciados e que foram liberados pela ministra Carmen Lúcia e que já está na conta dos estados. O Piauí recebeu 50 milhões, vai receber mais 4 milhões, exatamente, especificamente para os presídios. Mas nós não podemos analisar e entender, deixar de entender que se avança no sistema prisional, cria-se vagas, cria-se presídio, consequentemente uma possibilidade maior de rebelião, enfim. E quem combate essa rebelião? É a Polícia Militar, é a Secretaria de Segurança Pública. Então os dois têm que avançar juntos. Esse foi o grande questionamento. E por que não parte desses recursos serem direcionados à Secretaria de Segurança Pública? E não obtivemos uma resposta positiva nesse sentido, e por isso questionamos nessa reunião exatamente essa questão de termos uma fonte que vai garantir a nossa gestão, por exemplo, dos principais problemas. E a exemplo exatamente da educação e da saúde, nós já analisando algumas PECs que estão tramitando, inclusive uma do deputado Júlio César do nosso estado, que transforma esse fundo, que cria esse fundo, diz de onde vai ser tirado esses recursos, geraria para nós, por exemplo, para o Brasil, na área da segurança pública, 8 bilhões. Para o estado do Piauí, na faixa de 350 milhões ano. Isso não dá uma garantia para que você consiga fazer a sua gestão e avançar, porque sabe que vai ter aquele recurso. Secretário, nesse momento, o senhor, por exemplo, da Secretaria de Segurança, ou já conversou com o secretário de Justiça, pode solicitar ao Exército que faça esse trabalho já de vistoria nos presídios? Outra situação, a questão
do estado do Piauí em termos prisionais. Conversamos com o governador e qual é o nosso entendimento? É que nós temos uma doutrina, e isso aí é internacional também, de usarmos gradativamente aquilo que a gente precisa, ou a força que a gente tem. Então, é uma situação em que, entendendo que haja necessidade da utilização, da solicitação do Exército, da solicitação que também existe, uma proposta de liberação da Força Nacional. Mas a Força Nacional seria no entorno dos presídios. Então, nós temos essas duas alternativas e as duas podem ser solicitadas ao mesmo tempo e a gente vai analisar e avaliar se realmente é necessário, nesse momento, nós termos essa solicitação. É lógico que qualquer ajuda que a gente entenda que venha para o Estado, a gente vai, sem sombra de dúvida, fazer uso dessa ajuda, mas dentro daquela graduação ou gradação da força que a gente necessita utilizar. Não é a gente solicitar por solicitar. Vamos fazer uma avaliação, uma análise, daí a gente tomar essa decisão. Tá bom. Eu queria agradecer ao secretário estadual da Segurança Pública, Fábio Abreu. Obrigada, secretário, pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia.